Estamos de volta para mais um episódio do Fran na Real, um programa sobre finanças, investimentos e empreendedorismo, temas tão relevantes como eu sempre falo para o nosso bolso. E agora, iniciando os nossos blocos, vamos de empreendedores de sucesso, onde eu trago aqui para estas câmeras empreendedores para compartilharem as suas histórias até os seus momentos atuais. E hoje vai sentar aqui a Sirlene Mendes, uma empreendedora há mais de 23 anos que passou por várias fases, desde do mundo físico até a sua transformação no mundo digital, e hoje assessora, não somente tem as suas empresas, mas também assessora muitos empreendedores e que eu tenho certeza que vai contribuir muito no nosso quadro. Então, bora lá! Estamos iniciando mais um bloco Empreendedores de Sucesso e hoje estou aqui nessa cadeira, nessa famosa cadeira, que nem eu digo, porque só sentam aqui pessoas, ilustres, com histórias realmente, de sucesso, mas que, começaram em algum momento e não foi, ontem, Sirlene? É verdade. Estamos aqui com a Sirlene Mendes, que iniciou a sua trajetória no empreendedorismo há 22 anos. E olha que bacana, porque depois disso tu viveu inúmeras situações que a gente vai abordar aqui, porque essa transição, que o empreendedor viveu, principalmente na parte do mundo digital, no empreendedorismo digital, e tu transformou isso numa potência, num negócio. Afinal, ela mentora, gente, faz assessoria de marketing para mais de 50 empresas. Então, ela iniciou lá atrás, quando o marketing digital, quando o mundo não estava no digital, e hoje faz disso o seu negócio. Então, com toda palavra, eu te deixo aqui para te começar. Como é que foi esse início e toda essa tua jornada aí, que afinal tem bastante caminho aí para compartilhar com a gente. Então, Fran, quero te agradecer o convite de estar aqui. Prazer estar aqui nesse programa lindo. Estou apaixonada pelo logo, já te acompanho há bastante tempo, E vendo as tuas conquistas aqui e só aplaudindo. Eu iniciei há mais de 23 anos, no mundo do empreendedorismo, e iniciamos a nossa empresa, a Oficina do Professor, que é a primeira empresa que nós temos, eu e meu marido. Ela já existe há 27 anos, então ela já tem um pouquinho de história antes de eu chegar na casa, E ela nasceu dentro de uma garagem, lá em Canoas, Depois ela evoluiu, veio para dentro do conjunto comercial, que foi o primeiro shopping de Canoas, que existe até hoje e está bombando. E a gente, então, passamos por 3 lojas dentro do conjunto comercial e hoje a gente está há 22 anos na mesma loja, na mesma sala, E a gente foi evoluindo aos poucos, criando mais serviços, colocando mais materiais, diversificando nosso catálogo, de produção do que a gente pode fazer. Então, a gente tem toda uma parte de material gráfico que a gente desenvolve lá dentro. A gente tem toda a parte de material escolar, de material de escritório. A gente atende tanto pais quanto empresas, E depois, em 2020, a gente começou a evoluir. Um pouquinho antes até a gente já tinha o início do WhatsApp ali, a gente já estava atendendo alguma coisa online, no digital. Mas depois a gente evoluiu ainda mais, quase que 100%, hoje 70% do nosso atendimento é no digital, através das redes sociais e através do WhatsApp. Olha só, isso mesmo que eu ia te perguntar, porque se tu empreende há 22 anos, e enfim, a empresa existe há 27, com certeza vocês já passaram por várias transições e não tem como não falarmos sobre esse avanço da tecnologia, do mundo digital, e que entrou na nossa vida de uma forma geral e nas empresas ainda mais. Então, me conta como é que foi essa transição, Tu disseste que foi mais de 70%, imagina,
E como vocês se adaptaram, como que está sendo isso até hoje, né? Porque a gente tem aí inteligência artificial, o mundo digital está sempre constante, né? Inovação, atualização, então como que vocês lidaram com isso, né? De uma empresa que começou no mundo físico e que hoje se posiciona no mundo digital, porque eu tenho certeza que tem muitos empreendedores que estão nessa transição e precisando de dicas, porque é um desafio, né? É um desafio. Passar por essa evolução, né? Nós pegamos todas as fases, né? E imagina uma empresa com mais de 25 anos aí, né? Pegou desde a fase de não ter nem cartão, de passar o cartão de crédito na maquininha, não sei nem se é do teu tempo, né? O cheque. O cheque, né? Já trabalhamos com cheque, a maquininha aquela que passava o cartão, né? Que tinha uma folhinha com carbono junto. Sim. Então a gente evoluiu, a gente veio evoluindo no mundo digital, né? Conforme ele foi vindo, a gente foi acompanhando. E nós trabalhávamos muito somente no presencial, né? Tinha uma fase da oficina do professor em que nós chegávamos a trabalhar até meia-noite, 2 da manhã, fazendo apostilas, né? Só fazendo cópia de apostilas. Os professores iam lá, porque era muito conhecida por professores, os professores iam lá, deixavam a apostila e nós fazíamos a cópia para os alunos irem, né, comprar essa apostila lá na loja. E com a evolução do digital, isso passou a ser online. Já levava o arquivo em Word, já levava o arquivo em PDF, a gente passou a ter as máquinas com a impressão direta. Então, já facilitou muito, né? Já não se trabalhava mais tanto assim. E aí foi vindo a evolução cada vez mais, né? E a gente evoluiu para o WhatsApp primeiro, né? O WhatsApp, depois começou lá o Facebook, né? Depois foi para o Instagram, agora TikTok também, né? Então, a gente teve que acompanhar essa evolução. E também, né, sempre com treinamentos, com formação, treinando equipe, ensinando o pessoal, porque, né, a minha geração, né, não nasceu com o celular na mão, a tua já acho que quase lá, né, Fran? Então, a gente teve que fazer todo esse estudo e acompanhar, né? Mas mais ou menos a minha geração, né? Porque eu gosto muito, eu vejo tu falando assim, mas eu digo, mas nada substitui o papel, a nossa agenda. Eu digo, a gente tem ferramentas e temos, né, que utilizar as tecnologias a nosso favor, porém, tu fazer a tua anotação, ter a tua agendinha, são coisas que não, na minha opinião, pelo menos para a minha geração, ainda não são substituíveis. Exato, eu ainda sou fã da agenda física e vendo bem a agenda física lá também, né? Porque tem bastante gente que busca ainda pela agenda física. Mas, assim, falando em termos de transição do físico para o digital, né? Isso ficou muito forte na pandemia. Um pouquinho antes a gente já trabalhava bastante, né? Com o WhatsApp diretamente. Mas depois, com a transição, a gente, ali da pandemia, que já não se podia ir nas lojas, o que nós fazíamos? Nós pegávamos os pedidos via WhatsApp, né, de todas as pessoas ali do nosso relacionamento, da nossa carta de cliente, e nós entregávamos nas casas. Então, a gente também adicionou mais essa teleentrega, né, diretamente nas casas durante a pandemia. No início lá daquela que se fechou tudo, não se tinha como trabalhar no físico, a gente teve que migrar praticamente um ano 100% digital, né? Eram poucos os atendimentos presenciais. Sim, o momento ele propiciou e facilitou, né, o acesso cada vez maior à tecnologia e, na verdade, a praticidade, né? Porque não que tu não queira ter uma agenda, mas tu pedir ela em casa, enquanto tu está trabalhando, enquanto tu está no conforto do lar, né, acaba sendo mais prático e é um caminho sem volta, né? Então, as empresas que não se adaptaram, não, né, se atualizaram para estes meios, precisam urgentemente, porque traz mais praticidade. Não é a tecnologia em si, mas é a praticidade. Muitas vezes a gente não precisar enfrentar trânsito, né? O custo é mais baixo, então tu estar presente no digital, mesmo que tu
seja uma empresa física, é super importante. E quem não fizer isso vai ficar para trás. Fica para trás, é verdade. Exatamente. Muito bacana, assim, acompanhar, assim, as histórias das empresas físicas que se voltaram para o meio digital e mais do que isso, né? Empreendedores que souberam usar isso a seu favor. E tu é uma delas, afinal. A Sirlene, ela assessora mais de 50 empresas no marketing digital e, coincidentemente, foi assim que a gente se conheceu, né? Eu gosto muito de contar, que é Frana Real, falo muito sobre a vida real e acabo trazendo para mim a vida real, né? E a Sirlene é uma das pessoas assim que eu conheci através do meio digital, a gente não se conhecia, conheci várias empresas por meio dela, tive vários, né, acessos e vice-versa, que é, né, esse universo, né, que a internet, né, o mundo digital nos proporciona. Então, conta pra gente como é que foi essa transição, né, de Sirlene, empreendedora física, para uma empreendedora digital raiz, né? Exatamente, raiz. Até tu comentou uma vez, a gente estava num evento, tu disse, comecei quando tudo era mato. Eu também, comecei quando tudo era mato lá na... Nunca é de nada, né, Diego? E aí, o que aconteceu? Eu né, me formei em marketing, fiz MBA em inovação, fiz especializações em posicionamento de marca, e aquilo tudo estava ali, aquele conhecimento todo estava ali latente, né? E aí veio a pandemia, né? E aí a pandemia veio e nos trouxe uma escassez de trabalho, né? Como para todos. E eu já fazia assessoria de marketing digital para algumas empresas conhecidas, de amigos, de parente, né? Sabe aquele trabalho que tu faz, que tu diz assim, eu faria até de graça? Era o marketing digital para mim. Eu fazia de graça mesmo, gente, eu adorava. Só que daí veio a pandemia, veio aquele período de maior escassez e tu precisava monetizar tudo que estivesse ao teu alcance, né? E aí o meu marido foi um dos meus incentivadores, né? Ele disse, começa a vender o teu serviço, né? Começa a oferecer. Só que antes de eu começar a oferecer, as pessoas começaram a me buscar, a me procurar, né? Se tu não consegue fazer para mim, eu tô precisando, eu não sei como entrar no digital, eu não sei como ingressar para trabalhar no Instagram, eu não sei como fazer, eu não sei postar, enfim, né? Começaram. E aí disse, não, vamos tornar isso então uma outra atividade profissional. E aí foi assim que eu comecei, já atendi mais de 50 empresas com gestão de redes sociais, né? Que é fazendo conteúdo, criando estratégias de venda, criando estratégias digitais, né? Agora, de 3 anos para cá, eu comecei com as mentorias, então as pessoas que querem fazer o seu Instagram, mas não tem aquela condição financeira para pagar um gestor de marketing, né, para estar ali todo mês, eu dou a mentoria, te ensino, te levo do A para o B, né, passando toda a técnica, tudo que tu precisa saber para ter um Instagram bem posicionado, para ter a tua marca bem posicionada no digital, né, ter uma comunicação coerente, porque o que a gente vê muito hoje é tu comunicando uma coisa no Instagram e tu fazendo outra no físico, e isso não conecta, né? E então eu passei a dessas mentorias também. Hoje eu também dou treinamento, então eu tenho o curso que eu criei, que é o Descomplicando Insta, que é um sucesso. Esse ano a gente fez 4 turmas, né? E as pessoas entram lá com uma ideia de Instagram e saem de lá com outra, né? Tu precisou te reinventar. Sim. E a pandemia ela trouxe isso, né, pra gente, onde tu viu dentro de uma situação inevitável que todo mundo passou, uma oportunidade. E em vez de tu, né, ir lá te entristecer, te rebaixar diante da situação, tu inovou e trouxe isso, né, para uma inovação realmente e, acima de tudo, compartilhar isso com outros empreendedores porque foi um desafio e uma reinvenção para todo mundo. Tem muitas empresas renomadas que, se não estiverem posicionadas, se não aprenderem isso a tempo, vão ficar para trás. A gente vê isso historicamente falando. Então, é um tema super relevante que não existe. Porque a empresa, né, tem o seu nome, é renomada, tem história. Se ela não se atualizar e não se posicionar, ela vai ficar para trás e vai perder o mercado para empresas novas. Então, essa transição, essa inovação é que faz, né,
tu ser uma empreendedora de sucesso e não é de hoje e que seguirá, né, futurística, né, não somente porque de 22 anos a gente fala muito sobre história, mas acima de tudo é pensar, né, uma visão de futuro. Acho que essa é a principal dica aí para os empreendedores ou futuros empreendedores que estão nos assistindo, é essa visão de futuro. Então, obrigada, Sirlene, muito prazer, né, em te receber aqui. E, né, mais sucesso aí no futuro, no presente, no dia, porque visão tu tem. Muito obrigada, Fran, pelo convite. Obrigada por estar aqui com vocês, por fazer parte desse momento da tua história. E estou muito feliz, realmente. E, assim, se eu pudesse dar uma dica, né, para os empreendedores que estão nos vendo, né, é assim, ó, se posicionem no Instagram, tenha uma comunicação coerente nas suas redes sociais, porque hoje já tem estudos que dizem, né, que ao invés de tu procurar no Google, antigamente a gente colocava lá tal empresa no Google, né, para procurar. Hoje as pessoas procuram no Instagram, então se posicionem no Instagram. Quem tá lá tá sendo visto e com certeza vai ser lembrado. É um clichê, mas ele é muito válido dentro do Instagram. Quero só te agradecer mais uma vez. Eu que agradeço, dicas valiosas, gente, ó, eu sempre falo, vocês têm que pegar o caderninho aqui e anotar, porque isso aí vale ouro. Que baita história, espero que vocês, assim como eu, tenham gostado muito. Afinal, a Sirlene é uma empreendedora raiz que começou há 23 anos atrás e que compartilha a sua história do empreendedorismo, não somente no meio físico, mas que se reinventou e hoje tem sucesso tanto no mundo físico quanto no meio digital, que é quase que uma obrigatoriedade para todos os empreendedores. Então, assim, tivemos aulas aqui e, como já citamos, sigam ela em todas as suas redes sociais, inclusive as suas empresas, que realmente, né, se tu precisar, ela vai não somente te assessorar, mas também te ajudar com as suas inúmeras empresas, que, como a gente falou aqui, são mais de 3. E agora, né, como eu falei, depois que a gente aprende com essas pessoas, né, com uma baita de uma experiência, com uma baita história, né, de sucesso, e a gente finalmente acessa ao tão esperado dinheiro, a gente precisa saber o que fazer com ele. E como citamos, né, no último episódio, na última aula, hoje nesse bloco vamos falar sobre um tema que é super relevante quando falamos de dinheiro, que são os riscos que se correm. Afinal, eu sempre falo, quando estamos vivos, acordados, estamos correndo risco. Não existe não correr risco. Para a gente atravessar a rua, a gente está correndo risco. E no mundo dos investimentos, das finanças, não é diferente. E no nosso bloco de hoje, que fala sobre o dinheiro, nós vamos citar sobre todos os riscos, pelo menos começar, né, com aqueles que são cruciais para quem quer investir e investir com segurança e principalmente proteger o seu patrimônio. Então fiquem agora com o nosso bloco Tá, e aí, e o meu dinheiro? Então vamos finalmente iniciar esse tema que é, né, super importante e que infelizmente é o que ninguém gostaria de saber. Vamos combinar que todo mundo que faz um investimento é esperando determinado retorno, mas como eu falei anteriormente, não existe investimento sem risco. Estar vivo é um grande risco. Então, acima de tudo, para proteger o nosso patrimônio, nosso tão suado dinheiro, é importante conhecê-los e entender, né, como investidor, qual o risco que se quer correr. E o primeiro que vamos abordar é o risco de mercado, que é o mais tradicional e popularmente conhecido, que é o risco que tu corre ao investir e ter variação nos ativos, como juros, câmbio, commodities, que estão, né, voláteis, sensitíveis a mudanças, não somente na economia, mas nas políticas de todo e qualquer país, e que a gente vive, né, muito aqui no nosso Brasilzão, que são as mudanças de mercado que podem acontecer, sejam por crises e escândalos políticos, seja por decisões inesperadas, mudanças inesperadas do Banco Central, mudança nos preços dos ativos, dos commodities, assim como várias variantes que podem acontecer não somente no país, mas fora, que influenciam no nosso mercado e que afetam, acima de tudo, os investimentos.
E isso é muito comum na renda variável. Um exemplo claro são as ações, que estão totalmente sensitíveis a essas mudanças de mercado, né, tanto econômicas quanto políticas, por exemplo, e que podem surpreender. Já na parte da renda fixa, se tem uma previsibilidade maior através de projeções. Quer dizer que não se está correndo risco de mercado? Não necessariamente, porque a gente sabe que as projeções, elas podem sim mudar. Existem situações, né, no mercado, na economia, como a gente vê todos os dias nos noticiários, e por isso que eu falo sempre sobre a importância, né, de estar ligado nesse mundo dos investimentos às notícias, justamente porque isso reflete, sim, nos nossos investimentos. Mas, sem dúvidas, um exemplo claro são as ações que acabam ficando mais sensíveis a essas mudanças de mercado e que, obviamente, acabam refletindo. Quem já teve uma experiência, né, no mercado de renda variável acaba sentindo e entendendo um pouco mais sobre o risco de mercado. Outro risco mais popularmente conhecido e que provavelmente, se tu já investiu, tu já te debateu com a famosa pergunta: tá, e se eu precisar do meu dinheiro, quando que eu tenho ele à disposição? E essa é uma pergunta super importante a se considerar por N fatores. Uma delas são as questões tributárias e outra é principalmente sobre essa liquidez, que, como eu falei, tem vários tipos de investimentos, todos com um prazo já pré-determinado, estabelecido, que é super importante tu entender antes de investir, porque quando tu está fazendo um investimento, tu está assinando um contrato, assinando ali, né, aquelas cláusulas, aquelas condições. E por isso é super importante entender e, acima de tudo, né, buscar a liquidez desse ativo. Porque o risco de liquidez é justamente a impossibilidade de ter acesso ao teu recurso no momento que tu quer. Para exemplificar, nada melhor do que trazer para o mundo real. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que tu tem um imóvel que vale R$1,5 milhão, mas tu precisa vendê-lo de forma imediata em pelo menos 30 dias. Nesses 30 dias só aparecem, né, compradores, pessoas interessadas que têm 850 mil disponíveis para aquele imóvel. Então, por mais que tu tenha um imóvel que valha R$1,5 milhão, tu não tem liquidez daquele ativo, porque se tu quiser vendê-lo nesses 30 dias, que é o teu prazo de liquidez, não vai ter pessoas disponíveis, e aqui eu estou citando um exemplo, que estejam aptas, que queiram pagar aquilo ali. Então, se tu quiser vender em 30 dias, nessa situação, tu vai ter que te submeter aos 850 mil. Então, esse é o risco de liquidez de um imóvel, propriamente dito. Esse é um exemplo clássico, onde imóveis, eles podem sim ter valorização. Eu sempre falo, né, que investir em imóveis, né, é um bom negócio, mas tu tem esse risco de liquidez, que é não conseguir vender pelo preço que aquele imóvel, né, vale, que tu quer vender num tempo recorde de 30 dias. Diferente de um tipo de investimento onde tu tem uma liquidez diária ou tu tem uma liquidez num prazo determinado que tu sabe exatamente, né, quanto que tu vai receber pagando o imposto devido. Então, esse risco de liquidez, ele é mais perceptível em imóveis, por exemplo, onde por mais que aquele imóvel tenha um valor de mercado, não necessariamente tu vai conseguir vender se o mercado não estiver pagando ali em 30, 15, enfim, aí o prazo que tu estipular. Então, é essa liquidez, né, esse recurso disponível, né, em mais tempo nas tuas mãos, no teu bolso, que nem eu sempre falo. E como falamos no programa anterior, são inúmeros os tipos de riscos que você, como investidor, precisa considerar. E aqui eu estou trazendo de uma forma mais didática, né, e elencando os principais. E num país de juros altos, né, não que os demais não sejam importantes, mas esse aqui, ó, tem que fazer um asterisco na hora de investir, de emprestar, de falar de dinheiro de uma forma geral, que são, né, os riscos que se correm através dos juros, né, dos juros altos, que é o risco de crédito, que é o famoso calote, onde uma instituição, seja ela financeira, seja ela em privada, corre o risco de
fazer, né, o famoso calote, que é não honrar os seus créditos, não honrar, né, o dinheiro que tem para pagar, né? E no caso, por exemplo, de tu emprestar para uma empresa através de uma debênture, onde ela vai te pagar uns juros, e se porventura essa empresa passa por problemas financeiros e que não consiga honrar com esses, né, juros e com o pagamento, né, do teu patrimônio, tu vai estar correndo pelo famoso risco de crédito. Então, essas considerações, principalmente como eu falei, num país de juros alto, é super importante, né, entender qual cofre que tu está guardando, né, que tu está emprestando o teu dinheiro. Então, entender, por exemplo, a saúde financeira dessa empresa é extremamente importante. Por isso que nunca é só um investimento. Tem que entender, né, os números, estudar relatórios, e por isso eu sempre falo que é importante ter um profissional, alguém que recomende, que faça essa análise, né, porque talvez tu não vai conseguir, não vai ter conhecimento técnico para isso, mas que são super importantes para que tu blinde e proteja o teu patrimônio e tenha a tão esperada rentabilidade. E como eu falei, né, todas essas informações, inclusive os riscos, estão dependendo de todas as notícias do mercado, porque, como falamos aqui, né, o risco, o primeiro que a gente falou, que é o risco de mercado, estão sim, né, suscetíveis, né, os nossos investimentos, o nosso dinheiro a essas informações. Então, por isso que é tão relevante uma notícia lá dos Estados Unidos. E às vezes a gente tem uma opinião, né, e quando criança a gente muito escuta, mas o que tem a ver o que está acontecendo lá na China com a gente que está aqui no Brasil? Mas depois que tu entende que essas informações e o que acontece lá, né, por exemplo, lá do outro lado do mundo, influenciam sim, né, nas nossas finanças e no nosso dinheiro aqui, mesmo que não se tenha investimentos, porque isso afeta o nosso dia a dia, o nosso bolso, o preço que a gente paga, inclusive as coisas no mercado, se torna, né, importante e crucial que acompanhemos essas notícias, e por isso fiquem agora com o Giro de Mercado com o Bruno Panerai. Olá, pessoal, tudo bem? Bom, vamos aí para mais uma atualização de mercado na semana. Chegando aí no final de ano, né? Última semana de dezembro, mas isso não tira aí o ímpeto dos mercados e ansiedade aí dos investidores. Final de ano aí bastante agitado, né? Com alta expectativa do mercado em relação principalmente ao corte de taxa de juros por parte do Federal Reserve, né? O Banco Central Americano. O mercado, de maneira geral, espera um corte na casa de 0,25% na próxima reunião, na semana que vem, ao mesmo tempo em que se mantém bastante insegurança, principalmente por conta dos dados de inflação. A gente teve na saída aí nessa semana do índice de inflação do atacado, bem pelo que o mercado esperava, o que depende do viés, pode ter sido uma confirmação aí para o corte, mas, por outro lado, não deu a garantia do mesmo. Então, a gente vai seguir aguardando a definição dessa questão. Por aqui no Brasil, a gente não deve ter novidades, né, do lado do Banco Central, que fica bastante claro em relação à manutenção de taxa de juros, pelo menos até o início do próximo ano. Importante nesse momento é o investidor manter cautela, investir de acordo com o seu perfil, especialmente, né, entender seus objetivos para não ter nenhum risco de liquidez no meio desse caminho, um mercado bastante volátil como a gente vem tendo nesses últimos meses, tá bom? Uma boa semana, bons investimentos. Obrigada, Bruno, por trazer essas informações, como eu sempre falo, tão relevantes para o nosso bolso. Infelizmente, estamos finalizando mais um programa Frana Real e semana que vem continuaremos, então espero vocês domingo às 5 da tarde para falarmos sobre mais riscos, essas informações super importantes para quem quer investir e entender mais sobre o mercado financeiro. E, obviamente, né, vou trazer mais uma convidada ilustre, não vou dar spoiler aqui para vocês, tá? Mas sentará mais uma empreendedora de sucesso que vai compartilhar a sua história, assim como todos os outros, e eu não tenho dúvidas que vocês, assim como eu, vão gostar muito. Então, até lá!